Pastor Júnior Lima está sentado numa poltrona na sala de estar, decorada com uma planta ao fundo, à sua direita uma bancada de vidro e uma TV com a logo We Church. Ele é moreno, de pele clara, cabelo preto e barba grisalha, e usa uma camisa quadriculada. À sua direita, Ana Beatriz sinaliza em libras. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa história começa revelando o coração de uma mãe muito amorosa, muito coruja, uma mãe que quer o melhor para os seus filhos, que quer colocar seus filhos nos melhores lugares, nas melhores posições, com as melhores companhias. Essa mãe da história se prostra aos pés de Jesus e pede, Senhor, promete que vai colocar meus meninos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Fantástico! Quero deixar claro que eu não vejo problema nenhum uma mãe querer colocar os seus filhos em lugar de notoriedade e articular corretamente para isso. Na verdade, toda mãe deveria agir assim com seus filhos em muitos momentos da vida, valorizando, aplicando fé, acreditando mais neles, demonstrando mais amor. Talvez assim teríamos mais filhos honrando pai e mãe. Eu gostava muito de brincar na rua. E na minha época, quem brincava na rua tinha muita atividade para o ano todo, né? Tinha temporada de futebol, de skate, de peão, de pipa. E naquele momento estava tendo a temporada de bola de gude. E aí eu estava na rua com meus primos, com os meus amigos, jogando bola de gude. De repente apareceram dois rapazes mais velhos e gritaram, é o Rapa! E roubaram todas as bolas de gude. E lá, na época, eu acho que hoje também é assim, quando alguém grita é o Rapa, se dá no direito de roubar tudo que está no chão. Ficamos sem bola de gude, ficamos tristes, voltamos para casa, minha mãe viu nossa tristeza, perguntou o que aconteceu, nós contamos para ela. Minha mãe pegou a gente pela mão indignada, fomos até a rua, nos aproximamos daqueles dois jovens. De repente, minha mãe dá um grito, é o Rapa! Ela se joga no chão e rouba e pega de volta todas as bolas de gude. Essa foi minha mãe. A mãe tem essa marca registrada, protetora dos filhos, a leoa da casa. Minha mãe fez jus ao título dela, né? E as nossas mães sempre vão querer o melhor para cada um de nós. Em alguns momentos, a mãe até envergonha o seu filho com excesso de demonstração de cuidado, ela não é? É aquele beijinho no rosto antes de você entrar na escola. E essa demonstração de amor é fundamental para qualquer filho e para qualquer filha. Agora, talvez as mães não concordem comigo, mas os filhos concordarão. Muitas das vezes, o gesto de cuidado e proteção das mães convidam seus filhos a adiarem um confronto com a realidade. Elas protegem seus filhos do mal e, indiretamente, protegem do mal necessário. Nossas mães sabem que a vida ela não é feita de algodão doce e caramelo, por isso elas passam horas incontáveis aos pés de Jesus clamando por seus filhos. Porém, quando terminam o seu clamor, sem perceber, elas se levantam dos pés de Jesus com as mãos cheias de algodão doce e caramelos e entregam para os seus filhos. Elas apresentam somente as melhores promessas de Deus para eles. Questionam os líderes das suas igrejas porque os programas não agradam seus filhos. Passam longe das palavras duras dos profetas. Querem blindar seus filhos da consequência de suas escolhas ruins. Os protegem das tribulações que produz caráter completo, está lá em Romanos 5. As mães são tão intensas
que pedem coisas em favor de seus filhos que nem Jesus tem a permissão de dar. Versículo 23. E Jesus diz: eu não tenho o direito de escolher. Percebe? Porém, o mais interessante é que Jesus não responde para a mãe que perguntou, mas ele responde para os filhos. Versículo 22. Jesus disse aos seus filhos: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus sabia que as intenções da mãe eram boas, porém as intenções dos filhos eram muito questionáveis. O amor de mãe não foi suficiente para moldar um caráter aprovado nos seus filhos. Jesus responde direto para eles porque sabia que esse também era o desejo desses dois homens. Eles poderiam ter interrompido a sua mãe já na concepção da ideia e ter dito: mãe, fique em paz, recebemos do teu amor, recebemos do teu cuidado, porém seguir a Cristo requer sacrifício. Mas não foi o que eles fizeram. Versículo 22. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: sim. Eles fariam qualquer coisa para realizar o pedido da mãe, até mesmo sofrer açoites e morte de cruz, como Jesus. E mais, eles acreditaram que eram mais importantes do que os outros discípulos. A mãe dos dois discípulos continuou sendo mãe até o fim. A forma que a mãe enxergava seus filhos não era a mesma forma que ela enxergava os filhos das outras mães. Essa postura é tão impactante que na sequência do texto, o texto vai falar que os outros 10 discípulos ficaram indignados com os dois filhos da mãe. Perdão o trocadilho. E o versículo 24, quando os outros 10 discípulos ouviram, ficaram zangados com os dois irmãos. Depois que a minha mãe me defendeu na rua, fez o rapa, lembra? Eu fiquei uns 3 dias sem sair de casa porque eles queriam me bater. E na história bíblica não é diferente. Talvez os outros discípulos ficaram zangados porque não tinham suas mães para brigar por eles. Ou talvez porque as suas mães deixavam seus filhos resolverem seus próprios problemas. Ou talvez porque eles nem mães tinham. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando uma mãe decide proteger seus filhos, ela desperta algo nos seus filhos, ela desperta algo nos filhos dos outros e ela desperta algo até em Deus. Esse é o poder que vocês têm, mãe. Esse é o amor de mãe. Agora eu quero apresentar para você o amor de Deus. A partir do versículo 26, olha só. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O amor de Deus, ele tem um aspecto parecido com o amor de mãe. Ele é incondicional, não tenha dúvida disso. Porém, o amor de Deus tem uma aparência de ser um pouco mais duro. Se comparar o amor de Deus com o amor de nossas mães, para alguns filhos, Deus vai passar por insensível. Entretanto, tudo que Deus oferece a seus filhos dura para sempre e alcança os filhos das outras mães. Mamãe, eu entendo o seu coração, eu entendo a sua motivação. Por isso eu digo, continue sendo mãe amorosa, mãe protetora, mãe coruja, não pare. Porém, entenda que o seu amor não substitui o amor de Deus. Existem coisas que não cabem a você dar a seus filhos, mas sim cabe ao nosso Deus. Eu entendo que seus filhos ouviram seus conselhos e foram servidos por vocês a vida toda. Agora é o momento de seus filhos ouvirem a Deus e entenderem a grandeza de servir ao próximo. Seus filhos já estão recebendo do seu amor desde que nasceram. Muito eles foram moldados e instruídos com base no seu amor. Quem sabe não chegou o momento deles receberem mais de Deus? O que você acha? O amor de mãe aproxima seus filhos de sua mãe, mas o amor de Deus aproxima seus filhos de sua mãe e do próprio Deus. Deus abençoe e um feliz Dia das Mães.